Há um tempo atrás, o nosso pastor Pio falou que ele foi convidado para pregar num evento de mulheres, né? Aí ele falou assim, então aproveite e cumprimente um irmão, uma irmã sua que está próxima aí, assim, assim. Ele foi começar a ministrar quase meia hora depois. Né? Não é o nosso caso hoje aqui, né? E foi 3 minutos só. Então, estamos no lucro. Estamos no lucro. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos trazer uma palavra, na verdade, em continuidade ao que nós falamos na semana passada. Só que antes disso eu quero convidá-los a ler um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21 é um texto bastante conhecido, né? É um texto que a gente fica batendo, parece dona de casa quando vai preparar o bife, assim, né? Fica batendo aquele negócio lá até ele se desmanchar. Então assim nós vamos fazer, vamos bater nesse versículo até que cada um, inclusive eu, tenha entendido o que significa isso. Todos nós precisamos, mas precisamos, queridos, no sentido de necessidade, necessitar. Necessitamos entender o que significa este versículo para a nossa vida. E esse versículo fala o seguinte, a respeito daquele órgão que todos nós temos, alguns fazem mais uso do que outros, uns fazem bom uso, outros fazem mau uso. E a palavra diz o seguinte, que a língua, esse órgão, tem um poder, e tem um poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usar, comerão do seu fruto. Olha só. Então eu quero convidá-los a repetir comigo. Em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doenças. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavras de abundância e não de escassez. Porque em minha boca existe um grande milagre. E eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso merece um aplauso, né? Muito bem. Essa palavra merece um aplauso. E o entendimento dela, muito mais ainda. Entendimento. Queridos, nós estamos aprendendo, vez após vez, de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então de nada serve nós termos a nossa Bíblia muito bem cuidada, né, guardadinha lá, bonitinha, algumas inclusive abertas assim em cima na mesinha da sala ali, né? Acumulando poeira, teia de aranha e outros bichos mais. Se nós não colocarmos voz naquilo que está escrito ali. A Bíblia, ou os livros, as Escrituras, ela só tem alguma ação na nossa vida quando nós colocamos voz, quando nós declaramos aquilo que está escrito. Caso contrário, queridos, não serve para nada, a não ser para ficar ocupando um espaço lá. Certo? E hoje então nós queremos dar continuidade naquilo que nós falamos no domingo passado. Espero que vocês lembrem, né? Passou uma semana assim, durante 7 dias a gente esquece muita coisa, né? Mas, recapitulando, nós falamos a respeito do mundo material e do reino espiritual. Falamos das coisas naturais, das coisas da terra e das coisas de Deus. Reino espiritual. E nós vimos que
o Senhor, ele nos coloca em uma posição semelhante ao que ele fez com Adão. Adão, primeiro. O Senhor o colocou em uma posição. E este homem, ele saiu desta posição. Ele entregou o controle do mundo a partir do jardim. Ele entregou então esse controle para o diabo. E Jesus Cristo, através da obra redentora da cruz, ele veio então resgatar o que se havia perdido. O que, não quem. O que? Esta posição. Então, nós que cremos na obra redentora da cruz, nós temos esta condição de estarmos novamente em uma posição de governo. E todos nós vamos governar a partir das nossas obras. É isso que a palavra diz? Jesus. Não, né? Nós vamos governar a partir da palavra. A partir do momento em que nós citamos, nós damos voz àquilo que está escrito, nós passamos então a exercer governo. Nós voltamos a uma posição que nos foi dado lá no começo do mundo. O homem perdeu isso durante alguns milênios aí, isso foi perdido, e Jesus então vem e resgata isso. E isso foi dado a nós, que entendemos o significado da obra redentora de Jesus na cruz. Estou falando isso, né, superficialmente, por cima assim, que eu acredito que todos vocês conhecem isso e sabem disso, certo? Isso aí. Vamos lá, queridos. Hoje, então, nós queremos falar a respeito de um assunto que as nossas mães, né? Mãe, pai, sei lá, naturalmente nos falava quando nós éramos criança, né? Pequenininha, assim. Eu, por exemplo, há bem pouco tempo atrás, eu lembro que a minha mãe falava isso, né? Algumas historinhas, e estas historinhas envolviam algumas criaturas. Essas criaturas também foram citadas por alguns historiadores no decorrer dos tempos aí. Só que isso nos foi passado de uma maneira totalmente errônea, de uma forma até descabida em relação ao conceito que a palavra de Deus traz a esse respeito. Hoje nós vamos falar do ministério dos anjos. E eu aprendi, inclusive eu lembro que eu fazia uma oração, na época eu rezava, né, um trecho, hoje eu sei que isso era uma oração. Isso não está na palavra, não está na Bíblia, portanto não vou citar, mas era uma oração do Santo Anjo, vocês devem conhecer, né? Santo Anjo. Mas traduzindo essas palavras, eu lembro que isso já tinha algo a ver, ao menos assim, tinha algo que buscava uma proteção, visava trazer uma proteção. Então essa oração era feita para um anjo, né? E na nossa mente, esse anjo, que posteriormente foi desenhado por alguns historiadores aí, é um anjinho gordinho, bonitinho, uma criancinha, né? Aquele anjinho com olhinho azul, cabelo loirinho, todo encaracoladinho, né? Tocando uma harpa pequenininha. Mas, queridos, isso não é verdadeiro. A palavra diz que os anjos, eles são poderosos, grandes em poder, e não são pequenos. Interessante também a gente entender que na Bíblia, quando
o nome anjo é citado, ele é citado, o pronome, como sendo masculino, não feminino. Então, existem alguns seguidores das trevas aí que tentaram transtornar aquilo que a palavra nos diz. Fala em anja, né? Anjas, né? Ou seja, anjos com corpo feminino, cabelo comprido, né? Seios e tudo mais. A palavra de Deus não fala sobre isso. A palavra de Deus diz que os anjos, portanto, um pronome masculino. Certo? Nós queremos iniciar a nossa mensagem de hoje, o qual o título é este, né? Ministério dos Anjos. Falando a respeito de um texto que está lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, versículos 10 e 11. Olha que interessante, queridos. A palavra de Deus nos diz o seguinte: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para aquele que come. Próximo. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Queridos, isso é Deus falando. Essa palavra não volta vazia. Ou seja, esta palavra a qual nós estamos nos referindo é a palavra que você declara. E quando você declara a palavra, é para produzir continuidade e também sustento. Por isso nós declaramos a palavra, para que ela então produza. Produza. Assim como a semente produz frutos e também produz novas sementes. Da mesma forma a palavra, quando ela é ativada, quando ela é declarada, quando nós colocamos som naquilo que está escrito. Através então da nossa voz, nós damos vida à palavra de Deus. Quando eu me coloco para produzir vida, eu declaro a palavra. Eu coloco som, eu ativo a palavra através da minha voz. A partir daí, esse texto nos garante, queridos, que esta palavra que foi declarada, ela não volta vazia. Isso significa que, se não volta vazia, então ela vem acompanhada daquilo que você ativa através da palavra. Interessante, né? Isso também nos traz responsabilidade. Muito bem. Livro de Salmo, capítulo 33, versículo 6. Salmo 33, 6. Nós vamos ver algo assim, fantástico, né? Olha o que a palavra diz. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Queridos, outro texto fala que mediante
o vento de Deus. Então o sopro de Deus, ele é como o vento. O sopro de Deus é como aquele vento que se deu quando aqueles homens estavam reunidos e eles ouviram algo como um vento. Sopro de Deus. Então esse sopro de Deus, queridos, é o vento da boca de Deus. E este sopro, a palavra também diz que eles são os anjos. Eles foram criados a partir de um sopro. Ainda no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 4. Salmos 104, 4. Olha só. Olha o que a palavra nos diz. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Faz dos ventos seus mensageiros. Que ventos é esse? Os anjos. Ou o sopro de Deus. Os anjos. Certo? E queridos, os anjos executam a vontade de Deus através de um som, através de uma palavra. Vamos parafrasear isso aqui? Os anjos executam a vontade de Deus através da sua boca, através da palavra que sai da sua boca. Queridos, olha a responsabilidade que nós temos. Queridos, eu não estou inventando isso. Isso está escrito. Isso está escrito, foi escrito para o nosso ensinamento, para que nós aprendamos isso e coloquemos então em prática. Colocar em prática e fazer isso produzir. Você lembra daquele texto que fala que saiu a semear e um que semeou teve lá um resultado de 30 por um, outro 60 por um, outro a 100 por um? Você lembra dessa passagem bíblica? Pois é. O que aconteceu? A mesma semente foi lançada. Uma produziu 30 vezes mais, outra 60, outra 100. Mas tem coisa errada aí. Foi a mesma semente. Então deveria ter produzido da mesma forma. Só que não. Só que não. Por quê? Por quê? Por quê? Vocês sabem por quê? Por uma pequena diferença. Por conta da fé. E daquilo que foi ativado através da fé. Através da palavra. O que você quer colher? O que você quer colher? Declare a palavra de Deus em cima daquilo que você quer colher. E você vai colher. Porque a palavra nos garante isso. Aquele texto que nós lemos lá no começo. Em minha boca está o poder para fazer a semente gerar a 30. Gerou bastante assim. Para essa semente gerar a 30 ou a 100. Em minha boca está o poder para esta semente, palavra. Aquele que semeia, semeia a palavra. Esta palavra vai produzir a 30, a 60 ou a 100. Responsabilidade. Vamos lá.
Eu li o Salmo 104, foi isso, né? Isso, vamos lá. Hebreus 1, de 1 a 3, livro de Hebreus, ou carta aos Hebreus, né? Capítulo 1, versículo 1 a 3. Olha o que a palavra nos diz, queridos. Há muito tempo, isso muito tempo é muito tempo, né? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, é para o nosso tempo, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Que purificação foi essa? Obra da cruz. O sangue de Jesus que purifica o pecado. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, à direita do Pai, nas regiões celestiais, nas alturas. É, 1 a 3 foi 3, né? Isso. Queridos, olha que maravilhoso o que a palavra nos diz. Jesus, depois que ele concluiu todas as coisas, ele veio como homem e como Deus, andou na terra, realizou a vontade do Pai. Ele realizou a vontade do Pai. E a vontade do Pai para ele era que ele pregasse a palavra. Jesus fez isso. Quando ele está na cruz, ele diz: manifestei a tua vontade. Que vontade era essa? Que ele pregasse a palavra. O que ele fez? Aí quando ele está na cruz, ele fala: está consumado. Ele pagou o preço. Ele resgatou aquilo que se havia perdido. Ele nos colocou novamente em uma posição de governo. E aqueles que entendem isso, então passam a ocupar essa posição. Queridos, isso é para todos. Queridos, isso não é para todos. Por quê? Porque é para aqueles que entendem e aqueles que praticam. Vamos voltar à questão da semente. A mesma semente foi semeada. Uma produziu menos, outra produziu mais. Por quê? Por conta da fé. E aquilo que é ativado através da fé, que é a palavra. Vamos lá. Ainda no livro de Hebreus, versículo 6, Hebreus 1, 6. Olha só. E ainda quando Deus introduz o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus adorem a quem? A Jesus. Quando Deus introduz, então, o seu primogênito no mundo, aí pode ficar uma perguntinha assim, peraí um pouquinho mais. Ele não tinha colocado o seu filho unigênito? Sim, né? Unigênito se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Então o texto diz: e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele diz: todos os anjos de Deus o adorem.
Queridos, nós que cremos no Filho, nós que cremos nessa obra redentora da cruz, nós também estamos incluídos ali. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, Hebreus 1, 14, olha o que diz aqui. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem é que há de herdar a salvação? Nós já herdamos a salvação. Até porque esse texto foi escrito antes de nós existirmos. Então esse texto foi escrito para nós, para os nossos dias. E a palavra diz que os anjos, todos eles, são espíritos ministradores. Anjo é um espírito. E este espírito, ele é um espírito ministrador. Ele é um ministro enviado por Deus Pai para servir a nós que herdamos a salvação. É o que está escrito, queridos. Livro de João, capítulo 1, versículo 51. João 1, 51. Só para a gente esclarecer um pouco, assim, eu estou vendo que tem umas interrogações, assim, em cima da cabecinha de alguns, assim, ou cabeção de alguns, né? Cabecinha, vamos deixar. Olha só. Então acrescentou, digo a verdade. Isso é Jesus falando, queridos. Digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, para aqueles que estavam em dúvida, né, estamos falando de anjos. Pô, mas onde é que estão esses anjos? Os anjos estão lá assentados em cima das nuvens, né? Onde é que estão esses anjos? Que eu não estou vendo. Então, ali está a resposta. Vocês conseguem encontrar a resposta para essa pergunta nesse texto? A verdade é que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Parei um pouquinho, mas não está invertido isso? Se os anjos estão no céu, então eles tinham que primeiro descer para depois subir, né? Mas a palavra diz que não. Eles sobem para depois descerem. Então, queridos, os anjos estão aqui. Os anjos de Deus, enviados por Deus, que são os espíritos ministradores, eles estão conosco. Eles não estão no céu, aguardando uma ordem de Deus para virem aqui fazer algum servicinho e depois voltarem. Eles já estão aqui. Estes anjos já estão aqui. Vamos em frente. Salmo 91, 11. Salmo 91, versículo 11. Vamos ver o que a palavra diz a respeito deste assunto. Olha o que ele diz. Porque a seus anjos, ele dá ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Para que aos seus anjos, aos anjos de Deus, que já estão aqui, ele, Deus, dá ordem a nosso respeito, para que estes anjos ministradores nos protejam, nos guardem, zelem por nós em todos os nossos caminhos. Conseguiram entender? Pegaram? Vamos lá. Hebreus, capítulo 2, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 2 e 3. Carta aos Hebreus não dá para citar assim, a carta que foi escrita por fulano, né? Mas na verdade fica um dilema santo assim sobre quem escreveu Hebreus, né?
Então eu não tenho certeza quem escreveu, por isso eu não cito quem escreveu, mas eu tenho certeza de quem não escreveu. Eu não escrevi, mas está escrito, certo? Hebreus 2, 2 e 3. Diz ali, ó. Porque se a mensagem transmitida por anjos provocou a sua firmeza, provou, isso, a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Versículo 3. Esse é o 2, né? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente, anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Tá lá. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A palavra está dizendo o seguinte, ó, existe um modo, existe uma maneira, existe um jeito, que não é o jeitinho brasileiro, é o jeito de Deus agir na nossa vida, que é através da fé. A fé que faz com que eu declare a palavra dele, não a minha palavra, mas eu coloco a palavra de Deus na minha boca. E através disso, então, eu ativo aquilo que está escrito. E esse texto, então, está dizendo que se nós negligenciarmos isso, nós estamos virando as costas para uma salvação que ele nos deu. Então eu estou abrindo mão de um cuidado de Deus para a minha vida, quando eu não ativo, quando eu não declaro a palavra de Deus, para que estes anjos ministradores dele possam então exercer algum serviço a meu favor. Conseguiram entender? Queridos, estes anjos já estão aqui. Eles estão ao nosso redor. A palavra de Deus cita isso. Os anjos estão zelando por nós. Cada um de nós deve ter alguma situação na sua vida onde você passou por algo que de alguma maneira você teve uma libertação sobrenatural. Certo? Eu mesmo tive uma libertação, uma ocasião. Minha esposa me bateu com o salto do sapato, pela pontinha, e nem ficou marca na minha cabeça. Então isso foi uma libertação. Não, brincadeira. Ficou marca, sim. Ficou. Não, queridos, eu tive uma situação onde eu sofri uma ocasião, um acidente de automóvel, né? E só sobrou eu e o documento do carro inteiros. O resto destruiu. Tanto é que o carro, quando estava sendo guinchado lá do despenhadeiro lá, as pessoas que chegavam ali perguntavam: ei, morreu, né? Não morreu, foi para o hospital. Mas está tudo quebrado. Então tinha ali uns mensageiros do diabo, das trevas, né, para matar. Não, mas se não morreu ainda, vai morrer. Não vai morrer. Né? E para glória de Deus, eu sofri apenas alguns arranhões. Certo? Alguns arranhões, mínimos. Certo? Isso foi um livramento. E outros tantos exemplos, né? E se nós formos buscar na nossa vida, nós vamos encontrar. Né? E livramento, queridos, não é... Às vezes acontecem coisas que não envolvem apenas a nossa vida,
mas a vida também daquilo que está conosco. Né? Nossa casa, nossos bens, nossos objetos, nossos animais, tudo que está conosco. Isso aí. Vamos em frente. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9. Lucas 12, 8 e 9. Diz assim: eu digo a vocês, isso é Jesus falando, eu, Jesus, digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, ele estava se referindo a ele, o confessará diante dos anjos de Deus. Próximo. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Queridos, o que Jesus está orientando a partir deste texto? Que esses anjos possuem poder, eles são ministros. E em um determinado momento, nós homens e mulheres, né, as mulheres não escapam disso, nós vamos passar por este crivo, onde Jesus pode dar testemunho a nosso favor ou não. A palavra diz isso. Inclusive, pessoas que em teu nome expulsaram demônios e blá, 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 blá. Jesus vai dizer assim: escuta, nunca vos conheci. Não fui eu que pedi para vocês fazerem isso. Então tem muitas pessoas, queridos, citando, agindo, trabalhando em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Não foi Jesus que pediu para ela fazer isso. Ela está fazendo de alegre. E ele diz que chegará um momento onde ele testemunhará aos anjos. E estes anjos, então, vão levar a mensagem até o trono, a nosso respeito. E essa mensagem pode ser positiva ou negativa. É o que está escrito aqui. Vejam vocês como esse ministério dos anjos, ele foi muito negligenciado nos últimos anos. Tanto é que pouco se ouve falar a respeito disso. Fala-se em bênção, fala-se em cura, fala-se em milagre, fala-se em prosperidade, fala-se em dar, em ofertar para depois receber, por aí, né? Claro, a gente não faz isso, mas falar sobre anjos ficou meio esquecido nos últimos tempos aí, nas igrejas, né? E eu entendo, queridos, que isso, essa forma de negligenciar esses comentários, é exatamente para quê? Para que muitas pessoas sejam motivadas a agir pela sua própria força. Então, se eu sou motivado a agir pela minha força, para que eu preciso dos anjos? Para que eu preciso da palavra? Não, eu posso, eu vou, eu faço acontecer. E não é assim. A palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se a minha força vem dele, Jesus, nele, em nome dele, eu posso todas as coisas. Mas que todas as coisas são essas? Todas as coisas que estão descritas no livro. Não é tudo aquilo que eu quero. Então quer dizer que eu vou
jogar na loteria e vou acertar os números, é isso? Tudo posso naquele que me fortalece? Jesus me fortalece? É isso? Não. Não é isso. Tudo posso dentro daquilo que está escrito. Quando eu cito, quando eu dou vida à palavra de Deus, então este céu, este reino, este mundo espiritual, ele é acionado. E esse mundo espiritual aciona os anjos, que são espíritos ministradores que já estão aqui na terra, aguardando uma ordem para começarem a agir na nossa vida. E quem libera esta ordem somos nós, através da palavra. Ah, mas então eu posso falar qualquer coisa? Não. Os anjos obedecem a palavra de Deus e mais nada. Os anjos agem. Eles são ativados através da palavra de Deus. Unicamente. Unicamente. Vamos em frente. Salmos 103, 19 a 21. Salmos 103, 19 a 21. Olha o que a palavra diz. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês. Nós. Bendigam o Senhor vocês. Esse vocês aí se refere a nós. Além de nós, seus anjos poderosos, que obedecem ao quem? A mim? Não, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, ou seja, nós, seus servos, que cumprem a sua vontade. Próximo. É isso, né? 19, 20. Olha lá. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Ou seja, inclusive em Joinville. Bendiga ao Senhor a minha alma. Queridos, esse texto, ele nos diz que todos os exércitos do céu obedecem à palavra de Deus. Então, quando nós aprendemos e citamos a palavra de Deus, nós estamos ativando esse exército de espíritos ministradores. E queridos, não é um aqui, outro lá na outra esquina, outro, né, lá no centro de Joinville. Não, são milhares de anjos, exércitos. Eliseu falava para o seu servo Geazi, né, ele queria ver, então, escuta, mas que negócio é esse que você está vendo aí, tal, que eu não estou vendo? Aí, então ele ora para que Deus abra os olhos dele, né? E ele pôde ver. Milhares, milhares e milhares. Tanto é que o exército de anjos derrotou o exército inimigo e eram 180 mil, 180 e alguma coisa assim, 1000 soldados. Então vejam que é um exército poderoso. Amém? Muito bem. Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Olha o que a palavra diz. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, ou junto ao ribeiro de águas. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não caem, ou não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Queridos, isso aqui é um trecho de um texto
uma parte da palavra que nós precisamos aprender a citar a nosso favor. Só que antes de se apegar nesse texto e citar apenas esse texto, nós vamos voltar no capítulo 1, nós vamos voltar no versículo número 1. Salmo 1, versículo 1, de 1 a 3. Salmo 1, de 1 a 3. E olha o que o Salmo 1, no versículo 1, nos fala. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Está falando aqui na lei, queridos, porque o que existia na época que esse texto foi escrito era a lei, não existia o Novo Testamento. Então nós podemos substituir aquela palavra lei por palavra. Ao contrário, a nossa satisfação está na palavra do Senhor. E nessa palavra meditamos dia e noite. Próximo. Quem pratica isso é como árvore plantada à beira de águas correntes. Quem pratica isso dá o fruto no tempo certo. Quem pratica isso, as suas folhas não murcham. Quem pratica isso, tudo o que ele faz prosperará. Queridos, esse texto foi escrito para nós, que praticamos isso. Amém, aleluia, glória a Deus. Para aquele que entende e pratica exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. E exatamente dessa forma acontece para aquele que pratica isso. Conseguiram entender? Conseguiram pegar? Queridos, existe uma chave que aciona o mundo espiritual. E isso é uma chave, não é um anzol. O anzol seria, eu vou fazer uma corrente de oração, então eu vou tal lugar lá, 10 quartas-feiras, 10 sexta-feira, 10 sexta-feira 13, eu vou fazer tal coisa. Aí sim, depois disso, Deus vai me abençoar. E se Deus não me abençoar, Deus é um Deus maligno, porque abençoa tanta gente e não abençoou. Não. Você vai receber alguma coisa? Não. Não vai receber. Porque não é assim que funciona. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais. Então, queridos, isso já existe e isso já é nosso. Agora, por que é que alguns já alcançaram isso e outros não? A resposta está exatamente nesse texto que nós lemos. Exatamente aqui. Como que eu vejo isso? Como que eu interpreto isso? Eu ainda acho que eu preciso fazer por merecer? Se eu penso assim, eu não vou receber. Agora, se eu sei, se eu considero que Ele já fez todas as coisas por mim, Ele já fez a obra, então hoje eu preciso fazer a minha parte, e a minha parte é crer e receber. Se eu sei que Ele já fez tudo, então o que mais eu posso fazer? Eu preciso crer e receber. Creia e receba aquilo que já é seu, querido. No livro de Atos, capítulo 12, vamos ler aqui rapidamente de 1 a 11. Atos 12, de 1 a 11.
aqui está falando. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, matá-los, né? E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, olha só, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Então haviam 16 soldados que foram designados para guardá-lo, 4 de cada vez, 16 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Ele seria morto, decapitado. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, as pessoas que conviviam com ele, a qual ele pertencia, onde esse texto chama de igreja, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava a Deus, intercedendo por ele. Próximo. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Então haviam 2 soldados junto com ele e 2 do lado de fora. Preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Olha a situação. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, disse-lhe mais: ponha também a capa, a tua capa, e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo aquilo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente, o anjo o deixou. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Glória a Deus. Queridos, Pedro estava dormindo na prisão. E não era ele que estava ali orando, cantando salmos. A igreja estava orando por ele. Aí, de repente, Deus então envia um anjo. E esse anjo, além de abrir as algemas, né, as cadeias, como fala ali, ele também cegou os sentinelas. Eles passaram pela primeira guarda, pela segunda guarda, caminharam, chegaram ao portão, o portão naturalmente se abriu, eles passaram. Certo? Ocorreu ali um milagre. E esse milagre ocorreu por um único motivo: a igreja orava. A igreja declarava a palavra. E assim foi. Assim aconteceu, porque havia a igreja orando. Que fantástico, né? Vejam só, queridos, o poder
da oração. O poder da palavra quando ela é citada, quando a palavra é ativada. Isso transforma, muda. Pedro ia ser decapitado. A guilhotina já tinha sido bem afiadinha ali. Ele seria morto. Ou seja, mais um que seria morto, né? E Deus vai então e envia o seu anjo. Não houve terremoto, não caíram muros, não aconteceu nada. Simplesmente, as algemas se abriram, o anjo acordou ele, né? Ei, acorda aí. Levanta-te, põe tuas sandálias, põe também a tua capa. E saíram andando e foram embora. Enquanto isso, a igreja estava orando. Aí a história continua, né? Aí diz que ele chegou, onde as pessoas estavam reunidas lá, bateu na porta, aí uma pessoa lá, uma menina foi e abriu, e falou, ei, é Pedro que está aqui. E eles não acreditaram. Não, como assim? Então é o espírito dele. Será que ele já morreu, o espírito dele anda vagando por aí? Aí Pedro fala, ei, sou eu. Deus enviou o anjo e me livrou, porque vocês estavam orando. Fantástico, né? Fantástico. Para nós encerrarmos, eu quero ler um texto que está no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus 4, também de 1 a 11. Mateus 4, que fala a respeito do que aconteceu com Jesus depois que ele foi batizado. Então Jesus ele sai das águas do batismo, né, acontece aquela cena, né, que foi ouvida por todos que estavam ali, viram o Espírito descendo em uma forma corpórea, como eles conheciam, a qual eles atribuíram como uma espécie de pomba, que era o que eles conheciam, aquela forma que desceu sobre Jesus, e ouviu-se uma voz também. Não só Jesus ouviu a voz, todas as pessoas que estavam ali ouviram essa voz. E a partir dali, então, a palavra diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Próximo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então ele devia estar bem alimentado até ali, né? Passou 40 dias e 40 noites para depois ter fome. O tentador, então, aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Próximo. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra, queridos, que hoje nós temos para declarar. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, de novo, o diabo citando os textos bíblicos, ele dará ordens a seus anjos. Olha aí, queridos, o diabo conhece muito bem isso, tanto é que ele citou isso para Jesus, ele dará ordens a teus anjos. Ele quem? Deus, o Pai de Jesus, dará ordem aos anjos a teu respeito. Estava falando de Jesus, a teu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Próximo. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Vamos interromper aqui, queridos.
O diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo e promete a Jesus que ele vai dar isso para Jesus. Se ele vai dar isso para Jesus, é porque isso pertencia a ele. Isso foi o que o homem entregou para ele lá no Éden. Deus havia dado a Adão o governo de todas as coisas, o domínio de todas as coisas. E ele então entrega isso para o diabo, com a queda. Aí agora o diabo vem para Jesus e diz o seguinte: tudo isso eu te darei se te prostrares e me adorares. Queridos, o diabo sabe, lembrem disso, o diabo sabe que tudo que existe, todo o seu esplendor dos reinos, de tudo que existe, tem menos valor do que a adoração. O diabo propôs para Jesus trocar tudo o que havia sido entregue para ele, se simplesmente Jesus se prostrasse e adorasse a ele. Próximo. Aí Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Que maravilhoso, né? Jesus venceu o inimigo através da palavra. O inimigo tentou Jesus usando a palavra. Jesus venceu usando a palavra. E após isso, os anjos, estes anjos que o diabo tinha citado, vieram e serviram a Jesus. De que maneira que eles serviram, isso não está escrito, queridos. Mas significa que eles estavam ali, naquele momento, a serviço de Jesus. Aí você pode estar pensando: ah não, mas isso aconteceu porque era Jesus, né? Não, queridos. Aconteceu porque está escrito que a seus anjos ele dá ordens a nosso respeito, quando nós praticamos, quando nós citamos a palavra, exatamente como Jesus fez. Jesus venceu usando a palavra. Nós vencemos usando a palavra. Nós damos vida à palavra através da nossa voz. Nós fazemos uso dos princípios da palavra quando nós citamos a palavra com sabedoria, com responsabilidade. E a partir daí, queridos, os anjos vêm e servem a nós, porque eles são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servirem aqueles que usam, aqueles que declaram o que a palavra diz. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que a palavra diz. Voltando lá ao Salmo 1, eu quero lançar um desafio para que nesta semana nós possamos então praticar isso. Não só usando o Salmo 103, né? Mas usando outros textos da palavra que falam a respeito da nossa salvação, a respeito do amor do Senhor pela nossa vida. A respeito daquilo que aconteceu na cruz. O sangue dele purificou o meu pecado. Então hoje eu sou livre. Hoje eu tenho liberdade,
para, através dele, para, em nome dele, acessar aquilo que ele já reservou para a minha vida. Ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E através da palavra, usando a palavra, declarando a palavra, ativando a palavra, eu passo a acessar aquilo que ele já me deu. Amém? Vamos fazer isso? Perfeito. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Pai Celestial, graças te damos. Queremos, Senhor, agradecer por este momento. Agradecemos, Pai, pela tua palavra. A tua palavra que nos dá vida e nos dá vida em abundância. Pai Celestial, nós cremos na obra redentora do teu Filho Jesus naquela cruz. Eu creio que o Senhor enviou o teu Filho unigênito ao mundo, para que através desse sacrifício, ele se torne primogênito de muitos, que somos nós. E hoje, Deus, nós temos acesso a esta cura, nós temos acesso ao teu favor, nós temos acesso às tuas bênçãos, nós temos acesso à tua graça, porque nós cremos na obra do teu Filho Jesus naquela cruz. Eu creio que Jesus Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Eu creio que ele derramou o sangue precioso na cruz para minha liberdade. Eu recebo esta liberdade porque eu creio no teu Filho Jesus. Pai Celestial, que nesta semana todos os meus irmãos, inclusive aqueles que não puderam vir, tenham, Pai, esta experiência com a tua palavra e possam acionar o mundo espiritual a nosso favor. Pai Celestial, que a tua palavra se torne viva e produza a 100 por 1 na vida de cada um dos meus irmãos, pela fé na tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Vamos aplaudir.